Imagina se eu te contasse que existe uma empresa que saiu de 11 milhões para 43 milhões em apenas um ano, prometendo seguro para todos. Mas será que realmente é para todos? Ou é só mais uma promessa vazia do mercado? Aqui você vai conhecer a verdade por trás dessa revolução que está acontecendo agora no mercado de proteção veicular. E no final, você vai entender se isso é uma oportunidade real ou apenas mais uma bolha. Mas antes, vamos voltar no tempo. Na década de 80, o Brasil estava mergulhado em uma crise econômica, com hiperinflação corroendo o poder de compra. Neste cenário, o seguro automotivo tradicional era um luxo, acessível apenas para uma minoria privilegiada. Dados históricos da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, e de outras fontes da época são claras. A vasta maioria frota veicular brasileira operava sem qualquer tipo de proteção. Era uma lacuna gigantesca no mercado de proteção veicular. E assim nasceu o mutualismo brasileiro no setor automotivo. Foi neste vácuo que surgiram as primeiras associações de proteção veicular. Iniciativas populares, nascidas da necessidade, onde pessoas se unem pelo princípio do mutualismo para proteger os seus bens. Sabemos que o mercado de proteção veicular é um gigante em constante movimento e tem sido palco de uma revolução no setor. Na discussão que trazemos hoje, mergulhamos em um marco regulatório e tecnológico. A proteção veicular, que hoje é conhecida como proteção patrimonial mutualista, revolucionou o mercado de seguros, trazendo mais opções para a população. Essa revolução tornou-se tão grande que abriu outras portas e trouxe outras soluções para o mercado. Ao longo dos anos 2000 e 2010, o mercado de proteção veicular cresceu de forma exponencial. Nessa época, estudos revelavam que o segmento alcançou um faturamento anual entre 7 a 9,4 bilhões, com mais de 4,5 milhões de associados distribuídos em aproximadamente 687 associações, cooperativas, associações, administradoras. Um ecossistema gigante se formou. E é neste contexto de pré-regulamentação e inovação que se insere a Split Risk, uma insurtech que se destaca no ambiente sandbox regulatório da SUSEP. A empresa propõe um modelo de seguro para todos, buscando democratizar o acesso à proteção veicular através de uma abordagem Insurance as a Service. Mesmo assim, o setor encontrava uma grande adversidade, a zona cinzenta regulatória. Além disso, outros problemas surgiram, associações fechando, escândalos e muita desconfiança. A ausência de um arcabouço legal específico gerou incertezas e desafios, culminando em questionamentos sobre a segurança jurídica e a sustentabilidade do modelo. A percepção da zona cinzenta regulatória, embora permitisse expansão, também expunha o setor a vulnerabilidades e a desconfiança de parte do mercado e da sociedade. Até que, em 2025, aconteceu um marco histórico que mudou tudo. A Lei Complementar 213 foi aprovada. E pela primeira vez na história, nosso setor conquistou a regulamentação oficial pela SUSEP. A lei não apenas formalizou a proteção veicular, mas criou um ambiente de maior segurança jurídica e transparência para todos os players do mercado. Empresas como a Split Risk, que já operavam alinhadas com as melhores práticas e diretrizes regulatórias, encontraram um ambiente perfeito para se destacar. E é exatamente o ponto de evolução que encontra a inovação, onde décadas de experiência do setor se unem com tecnologia de ponta, criando ferramentas que antes eram impossíveis de se imaginar. E é aqui que a Split Risk entra e se destaca com uma proposta ousada. Essa insurtech entendeu a lacuna no mercado e trouxe uma proposta denominada Seguro para Todos, atuando como uma seguradora digital. Compreendendo as regras sandbox regulatório da SUSEP, ela deu um salto de 11,6 milhões em prêmios em 2023 para 43,8 milhões em 2024. Um crescimento
de 278% em apenas um ano, com mais de 21 mil apólices emitidas. Eles são, hoje, a maior insurtech do sandbox da SUSEP. Mas a pergunta que martela na cabeça de todo líder do setor é: esse seguro para todos é uma realidade abrangente para o nosso mercado ou é apenas uma ameaça disfarçada de oportunidade? Será que essa é a evolução que o mercado de proteção veicular tanto esperava ou apenas mais uma promessa que não se sustenta? Nós fomos direto na fonte. Conversei com Pedro Pires, o idealizador do movimento, e com ele esclareci algumas dúvidas referentes a este movimento. Estou aqui com o fundador da Split Risk e o idealizador do projeto Seguro para Todos. Seja bem-vindo, Pedro Pires. Meu amigo Guzmão, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você. Show. Queria primeiro perguntar o que é realmente esse Seguro para Todos. Seguro para Todos, movimento Seguro para Todos. É um movimento, Guzmão, que a gente mais foi impactado por uma grande oportunidade do que a gente tinha essa ideia lá no início, quando nós montamos a Split Risk. Sim. O país que nós vivemos, o Brasil, ele é um país continental, né, de dimensões de um continente inteiro. Sim. E quando a gente se colocou como focados em desbravar esse mercado, em penetrar, em ampliar a penetração do mercado de seguros como um todo, a gente se deparou com vários obstáculos de um país que talvez tem, de fato, fala o mesmo idioma, o português de ponta a ponta, que de fato tem talvez os mesmos ídolos aí, a seleção brasileira, alguns artistas, mas tem muita particularidade, tem muitas questões regionais. Sim. Onde aquela população ela quer ser atendido por um player que entenda a realidade daquela região. E o Movimento Seguro para Todos, ele foi idealizado para que a gente conseguisse levar o produto de seguros com vários layouts adequados a cada região. Então, melhor que construir uma única marca que fosse comunicar de norte a sul do país, Sim. A gente pensou em como que nós criássemos infraestrutura para que várias marcas personalizadas nascessem em todo o Brasil. Perfeito. E baseado nesse conceito, aí a gente foi vendendo e compartilhando esse pensamento e estimulando para esse movimento empresas que poderiam ser insumos, empresas de infraestrutura que pudessem viabilizar o nascimento de novas marcas de seguro. Perfeito. E aí temos N obstáculos, a gente vai falar um pouquinho a respeito de tudo isso, mas talvez o maior deles, né? Por que no Brasil até hoje existem poucas seguradoras, poucas marcas de seguro? Sim. E aí isso é uma realidade que a gente pretende mudar ao longo dos próximos anos. Perfeito. Queria que você me explicasse um pouquinho, na prática, como é que isso funciona num mercado tão competitivo e tão grande. O mercado de seguros é um mercado muito bem estruturado, então se você acompanhar o mercado de seguros, você vai ver que, claro que existem exemplos de companhias de seguro que tiveram dificuldade, tiveram sua liquidação, mas essa não é a prática, né? Na maioria são empresas que estão há décadas, algumas mais de 50, 60 anos de estrutura, porque são estruturas muito robustas. Sim. Mas por ser muito robusta, inviabiliza o nascimento de novas. Então, para você nascer uma seguradora, é um processo muito complexo, com muito esforço financeiro, com muito emprego de tecnologia, operação, uma questão regulatória muito pesada. Uhum. A SUSEP, desde 2020, ela vem trabalhando para tentar desburocratizar a entrada de novos players. Então ela fez várias medidas para tentar deixar esse um esforço um pouco menor para que novas empresas entrassem na indústria. Desde a segmentação da S4, depois com a criação do Sandbox, depois com a representante de seguro que veio logo em 2021, ela fez movimentos para tentar crescer esse mercado. Sim. Talvez a recente modificação do órgão foi a criação da lei, a 213, que vem para regulamentar a atividade da proteção veicular. Então, todos esses movimentos são da ordem pública para a privada. Só que para você crescer um mercado, você também precisa do outro lado também aderir a esse esforço. Então, se a iniciativa pública baixa a régua, a iniciativa privada também tem que ver aquela oportunidade. E é aí que talvez estava o maior empecilho. Os projetos eram muito desgastantes, com uma margem de lucratividade muito pequena e atraía pouca iniciativa privada. Sim. Então, o que nós fizemos?
tendo esse bom contato, por ter uma seguradora em ambiente regular e conversando com o órgão, a gente pegou agora e fomos atrás das empresas privadas que gostariam de entrar nesse mercado, mas não sabiam por onde entrar nesse mercado. Sim, não tinham condições. Exatamente. E aí a gente foi criando, olha, mas o empecilho é a tecnologia. Temos bons parceiros na área de tecnologia que aderiram ao movimento e são fornecedores. Eu preciso de um trabalho de BPO, terceirização de departamento de sinistro, departamento de regulagem. Fomos atrás de boas empresas para fazer esse trabalho. Eu preciso de mais emprego de inteligência artificial e desenvolvimento de situações que eu não tenho. A gente foi empresa. Então nós criamos um ecossistema de empresas que podem, sim, absorver parcialmente uma operação de uma seguradora, aonde o idealizador do projeto agora, ele tem uma ideia, ele tem um conceito, e ele tem várias empresas que podem viabilizar o nascimento desse negócio. Perfeito. Então, basicamente, você não precisa mais fazer essa jornada sozinho. Então nós criamos um ecossistema que ele amplia a chance de sucesso do seu empreendimento, porque eu tenho todo um ecossistema de empresas que estão há tempo no mercado, que vão de todas as formas viabilizar que o seu projeto nasça, cresça e escale de maneira nacional, se esse for o interesse do empreendedor. Perfeito. Eu gostaria que você me explicasse agora qual que é o significado do Insurance as a Service. Não sei se eu falei certo. Perfeito. Mas tá melhorando, tá melhorando bem. É um nome difícil, mas eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre esse ponto aí pra gente. O sistema de Insurance as a Service, que é seguro como serviço, ele é muito comum em várias indústrias que querem desburocratizar o nascimento de novas marcas. Então, ao invés de você ter que montar todos os insumos para crescer um negócio, para nascer um negócio, você loca de empresas que já estão posicionadas algumas infraestruturas para deixar o seu projeto mais leve. Perfeito. O fenômeno que foi muito impactante no Brasil, que tem muita similaridade, é o do Bank as a Service. Sim. Então a gente tem um período curto aí, se a gente pegar de 2010 para trás, nós somos uma estrutura que existiam poucos bancos de varejo operando nacionalmente. Então você tinha lá, vamos imaginar, os 3 grandes privados, né, Itaú, Bradesco, Santander, os dois públicos grandes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E aí banco comendo banco e cada vez menos bancos. Exatamente. Por que isso? Porque é difícil montar um banco. O banco tinha premissas como deveria ter uma agência em cada município brasileiro, uma regra de situações. Muitas regras. De 2010 para frente, vem a questão da digitalização do sistema financeiro, o nascimento das fintechs. E as fintechs aí, se a gente for falar de algumas, Nubank, a gente fala do C6 Bank, sim, a gente fala do intermédio que virou Banco Inter, sim, todos os bancos, pegue agora do mercado pago lá, o PagBank. Então você vai criando marcas, só que eles não tiveram a mesma obrigação de montar uma instituição financeira como um banco. Eles alugam essas infraestruturas para liquidação do boleto, para administração da conta gráfica e criam as suas ofertas para os seus usuários. Uhum. Então hoje é muito comum você ver várias lojas de varejo tendo a sua própria conta digital, a sua wallet. Esse movimento vem agora para a indústria de seguro. Da mesma forma, então muitas marcas vão nascer daqui para frente em parceria com companhias já consolidadas que vão permitir no seu canal de distribuição o que a gente chama de MGA. Perfeito. O MGA é o representante de seguros que pode criar a sua própria marca e ele vai alugar a infraestrutura de uma companhia de seguros, de uma empresa de tecnologia que fornece para uma companhia de seguros, ele vai criar a marca dele. Prevalecendo a essência. A né? essência, a autonomia, a direção, a cultura dele. Então é mais fácil alugar uma infraestrutura desse tamanho do que eu montar. É a mesma coisa da nuvem. O que é mais fácil? Você montar um servidor aqui hoje ou você vai alugar um espaço na AWS? Perfeito. Na Azure. É muito melhor, é mais seguro, faz mais sentido, tem atualização, antivírus, tudo ali. Não faz sentido mais você montar o seu próprio, a sua própria infraestrutura de nuvem. Você aluga ela. O Insurance as a Service é a mesma coisa. Não faz sentido você montar uma seguradora do zero. Você aluga uma infraestrutura e cria o seu projeto. Como que funciona na prática o MGA? O MGA, que é o representante de seguro, ele é uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então tem uma CNSP número 431 que foi divulgada no final de 2021. E ali tem todas as diretrizes que determinam o que pode e o que não pode o MGA fazer.
E o bacana é que ele tem muita autonomia quanto à criação de produtos, criação de distribuição, relacionamento com o consumidor final, abertura de processos administrativos, abertura de sinistro, ele pode auxiliar na regulagem do sinistro, ele pode inclusive fazer a indenização em nome da seguradora, ou seja, ele é uma personalidade jurídica que pode representar quase que na totalidade uma companhia de seguros. Perfeito. O que ele não pode fazer? Ele não pode, dentro da sua estrutura jurídica, fazer a subscrição e a administração do recurso, porque isso a SUSEP supervisiona diariamente e existe um sistema para ela se comunicar exclusivamente com as seguradoras e resseguradoras. Sim. Então ele só não pode fazer isso, mas toda a autonomia de relacionamento ele pode fazer. Então existe uma CNSP específica para determinar qual que é a atividade. Então se eu tenho uma empresa e gostaria de ter mais essa atividade no meu portfólio, eu poderia pegar o KNAI, colocar que sou um representante de seguros, criar minha marca, e aí eu posso ter uma marca para seguro de auto, posso ter uma marca para seguro de vida, posso ter uma marca para seguro residência, seguro garantia, diferente do modelo do corretor de seguros. Sim, eu corretor ia perguntar de seguros, exatamente isso. Ele é um distribuidor. É um distribuidor. Mas ele distribui um produto pronto que pertence à companhia, né? Então ele pega e é como se o corretor é como se fosse um supermercado que vende aquele produto da indústria, que já está pronto. Sim. O MGA não. O MGA ele pega os insumos da indústria, cria o próprio produto e revende esse produto para o mercado. Perfeito. E agora, para a gente finalizar aqui, queria que você falasse um pouquinho dos idealizadores desse projeto e como que vocês pretendem aí entrar nesse ano de 2026. Nós temos 2 blocos, então vamos falar da iniciativa privada. Então, desde a split risk ali que nós temos a seguradora, nós nos deparamos com esse grande desafio. Nossa grande meta é inverter essa penetração baixa dos seguros. A gente sonha num país com uma taxa alta de penetração de seguro de auto, seguro de vida, seguro residência. Então a Split é uma das principais idealizadoras do movimento. Temos lá no grupo Gomes Pires a Newway e a Seven, que são empresas do grupo que também apoiam. Temos aqui em Belo Horizonte o pessoal do Grupo Inova, que se relaciona principalmente com mercados de centrais de rastreamento, de proteção veicular, que também são idealizadores, apoiaram a gente muito na confecção. Temos apoio do pessoal da Gestão Segura, pessoal da Assiste-me, da Assistência, são todos amigos que debatemos muito para chegar nesse ponto. Temos apoio da Munique Re, resseguradora, a maior resseguradora do mundo, que apoia muito nesse formato. Então isso para falar alguns players da iniciativa privada. Só que a gente também foi atrás da iniciativa pública. Então nós precisávamos ter agentes públicos que entendessem que o seguro, além de um produto privado que visa lucro, sim, mas ele também tem um cunho social. Perfeito. E é fácil você entender, uma população que tivesse uma alta penetração de seguro, teria menos estresse, menos desgaste. Pelos todos os imprevistos que ela passa, talvez ela superaria aquela situação com uma dor um pouco menor, né, amenizada por ter apólice seguro. Então a SUSEP é um grande apoiador e apoia o projeto, levamos isso para o superintendente. Na iniciativa municipal de Uberlândia, que nós somos de lá, a administração municipal adota e apoia muito o projeto. Estamos com conversa agora com o Estado para ampliar isso no nível estadual. E quem sabe a gente chega no nível federal ali também para dar uma melhorada nisso aqui. Perfeito. Para de fato fazer esse seguro penetrar no Brasil inteiro. Show, perfeito. E quanto à questão desse ano de 2026, o que você espera? Eu acho que vai ser o melhor ano dessa indústria, Guzmão. Eu acho que as ações recentes idealizadas pelo regulador, propiciando um cenário. Então, antes de você plantar alguma coisa, é muito importante fazer esse trabalho do solo, né? Sim. Fazer o preparo, fazer ele. E eu acho que a gente tem um solo muito bem preparado para esse momento. O alicerce, né? Eu acho que nós temos. Eu acho que nós temos uma população com um nível de consciência um pouco melhorado agora. Fala-se muito dessas novas gerações, questões, mas é um pessoal um pouco mais consciente, um pouco mais que não é só aquele consumismo desenfreado. Então a gente tem uma população entendendo um pouco mais dessa questão do equilíbrio. Então a soma desses 2 fatores, eu acho que vai trazer no estímulo da iniciativa privada mais investimento, porque é o que falta. É dinheiro de fato para financiar novas iniciativas. Então acho que fundos, bancos vão financiar projetos que estão numa indústria que vai crescer muito. A indústria de seguros tem até do ano de 2030 para sair de 6,5% que ela reflete no PIB para 10% do PIB. E ela não conseguiu crescer isso nos últimos 20 anos. Sim, tem mas uma nos próximos grande. 5 agora, ela tem isso como agenda de crescer. E eu confio que talvez
é a indústria que tem a maior oportunidade de negócio para os próximos 5 anos, é a indústria de seguro, são os novos entrantes, as novas marcas, que vão ser marcas lucrativas e principalmente valiosas, com uma responsabilidade social muito grande aí, beneficiando milhares de pessoas. Perfeito, Pedro. Muito obrigado pela comunicação e pelas informações aqui e sucesso para vocês aí. É um prazer, obrigado pelo convite. Show, um abraço. Conversei também com Marcos Cap, CEO da Split Risk. Estamos aqui com o CEO da Split Risk, Marcos Cap, para falar tudo sobre associativismo, sobre proteção veicular e sobre sandbox. Seja bem-vindo. Guzmão, prazer novamente estar aqui com você. Para nós aqui da Split Risk é sempre muito bom a gente bater um papo, falar sobre o mercado, falar sobre o mercado atual, os próximos passos aí do ramo de associações, enfim. Sim. Para nós aí que somos uma seguradora, é sempre bom estarmos inseridos nesse tema aqui e poder trocar figurinhas sobre o mercado. Perfeito. Para começar, eu queria entender um pouco de como que vocês conseguem adaptar neste nicho de proteção veicular. Bom, nós somos uma seguradora que desde o início nós já nascemos com o intuito de sermos uma seguradora white label, né? Sim. A gente não fala com o consumidor final, nós montamos projetos específicos muito focado nas associações, porque o início, antes de nós sermos uma seguradora, nós éramos uma associação. Então a gente montou um modelo de negócio para atender essas associações, para atender, fazer com que as associações pudessem vender seguro com a logomarca dela, tendo o regulatório por trás, sendo nossa responsabilidade fornecer o regulatório e o sistema, a tecnologia abarcada no regulatório. Então, o que nós fazemos? Nós transformamos a associação em uma distribuidora de seguro, o famoso MGA aí que está tão falado hoje aí no mercado atual, que no Brasil ainda é muito novo, mas que nos Estados Unidos o MGA já existe há mais de 100 anos. Então, assim, nós organizamos para que as associações possam fazer a distribuição de seguro, mantendo a logomarca dela ou criando uma marca específica, ou seja, valorizando aquilo que ela já tem, valorizando e fortalecendo a marca dela e assim criando valor de mercado para essa associação. Marcos, eu queria entender como que funciona essa questão da plataforma White Label. White Label nada mais é do que a gente respeitar a marca do cliente. Ao invés do cliente, do nosso parceiro, estar vendendo uma policy com a Split Risk como marca, que em evidência ali na policy, é a marca do próprio parceiro que está em evidência. Então imagine lá que o Guzmão da E-Proteção tem lá a proteção veicular, tem associação. Puxa, associação com história, com muito tempo já, com um mercado consolidado, com os clientes já falando, confio tanto nessa marca, ele vai manter a marca dele, só que agora ele pode colocar E-Proteção seguro. E aí, então, a gente, com essa emissão de apólice, respeitando a logomarca dele ou criando uma marca, porque aí depende, a gente tem parceiros que quiseram manter o nome da associação, e tem outros parceiros que falam, não, puxa, legal pra caramba, mas agora eu quero criar uma nova marca de mercado e tal. E aí, o White Label significa exatamente ele ter essa marca estampada na policy dele, e lá no rodapé só aparece Split Risk como uma garantidora do risco, por quê? O que muitas pessoas confundem também. A seguradora somos nós. A Split Risk é a seguradora. Mas ele é o distribuidor de seguro, então ele está 100% chancelado pela SUSEP, inclusive, que ele como o distribuidor. Ele que faz a venda do seguro através da... Queria que você me falasse um pouquinho sobre a quantidade de apólices que foram emitidas no ano de 2024 e 2025. Guzmão, excelente pergunta. O que nós focamos muito nesse ano de 2025 em ampliar o nosso número de itens ativos. Então, o ano de 2024, nós crescemos exponencialmente a emissão de prêmio, o valor de prêmio. E em 2025, quando nós terminamos 2024, nós tínhamos aproximadamente 21 mil placas ativas. Nós vamos finalizar o ano, finalizamos o ano de 2025 com 80 mil placas. Ou seja, a gente cresceu aí 400%, né? 4 vezes mais do que em 2024. Mas mais do que isso,
nós temos o 2025 foi marcante para a gente, porque a gente break-evou a nossa operação. Então, em 2024, mesmo quando a gente arrecadou muito, quando a gente teve uma emissão de prêmio, a gente estava empatando, até tendo um pouquinho de prejuízo. A gente não estava ainda muito bem ajustado no nosso modelo de negócio. Então, em 2025, a gente organizou, nós adaptamos um pouco mais o nosso produto, trouxemos parceiros estratégicos ali, que construíram junto com a gente um novo produto, e aí a gente cresceu em número de itens, break-evando o negócio. Então, assim, hoje, nós somos uma operação extremamente saudável, break-evada, com grandes perspectivas aí para 2026, a gente crescer não só através do número de itens, né, dando sequência nesse crescimento, mas também voltar o nosso crescimento em relação à emissão de prêmios. Então, acho que esses 2 anos foram de muito ajuste, muito estudo, para que a gente agora em 2026 a gente consiga crescer de forma exponencial. Perfeito. Com esse crescimento que já foi exponencial, né, no ano de 2024, 2025, como que vocês conseguem esse capital para manter esse crescimento dentro do mercado? Olha, ser uma seguradora nova, e nós tivemos a licença autorizada, né, no ambiente de sandbox em 2020, mas nós conseguimos emitir a primeira apólice só em outubro de 22, quase 2 anos depois da gente ter a licença autorizada. Sim. E é um desafio gigante. Assim, existe um investimento muito alto em tecnologia, integração de informação que a gente manda para a SUSEP. Sim. É trabalhoso. Bem burocrático, né? Exatamente, Guzmão. E assim, o que nós fomos aprendendo, como lidar com isso, só que sempre com capital próprio. Então, a gente reinvestindo através do que a gente ia conquistando. Agora em 2025, nós fomos procurados por algumas resseguradoras e nós estudamos muito esse mercado de resseguro. Resseguro nada mais é do que alguém que está comprometido em assumir o risco junto com a gente. Sim. Consequentemente, com esse risco compartilhado, a gente tem o capital exigido, o capital mínimo requerido, ou a gente consegue ter isso compartilhado com o ressegurador. Sim. E para nossa surpresa entre aspas, assim, para nossa certeza que o negócio nosso está tão próspero e nós estamos indo no caminho certo, é que nós tivemos, assim, algumas resseguradoras muito interessadas no nosso modelo de negócio. E nós fechamos um contrato com a maior resseguradora do mundo, que é a Munich Re. Então, a Munich, que, repito, é a maior resseguradora do mundo, perfeito, está conosco agora. Consequentemente, a gente tem capital garantido para a gente crescer de forma exponencial. Todo o capital mínimo requerido, exigido, agora nós estamos plugados, de novo, acho que eu faço questão de repetir, né? Estamos conectados com simplesmente a maior resseguradora. O que isso traz de positivo? Primeiro, que a gente tem um capital para a gente crescer de forma exponencial. Perfeito. Mas mais do que isso, chancela o nosso modelo de negócio. Nós temos ali pessoas extremamente capacitadas que atendem de forma global, falando assim, confio no negócio da Split Risk, confio no que vocês estão fazendo, tenho certeza que vocês estão prosperando e nós vamos prosperar muito mais juntos. Então, essa necessidade de capital, a gente resolve esse problema. Sim. Com pessoas, com profissionais extremamente capacitados, nos dando retaguarda e nos ajudando até em questões regulatórias, nos ajudando em todas essas questões. Então, por isso que eu ratifico aqui, assim, 2026, eu não tenho a menor dúvida que vai ser o melhor ano da Split Risk até agora. Perfeito, eu já vou emendar, já para terminar aqui, o que esperar de 2026 para a Split Risk e todo esse projeto do Seguro para Todos. Guzmão, nós iniciamos mesmo a operação em 2022, e agora, em novembro, nós recebemos a chancela para atuarmos em ambiente definitivo. Então, nós somos oficialmente uma seguradora em ambiente S3, o que significa que além do ramo de auto que nós iniciamos lá, que nós apresentamos o projeto, que nós iniciamos a operação, agora nós estamos autorizados a atuar em novos ramos.
Perfeito. Com a Munique Re, que já tem experiência em outros ramos, como vida e residência, por exemplo. Sim. Então, o que a gente quer fazer assim, num curto espaço de tempo? Pegar esses 80, 100, como a gente vai crescer 150 mil clientes para os nossos parceiros atuais, que acreditaram no nosso projeto, iniciaram conosco, são associações ali que vieram assim quando, puxa, o modelo de MGA ainda não era nem tão conhecido, reconhecido. A gente quer plugar um novo produto para que eles possam vender e aumentar o ticket médio deles. Então, puxa, o cara ali que já tem o seguro alto, o cliente final Sim. lá da associação, do MGA, ele pode agora plugar ali um segurinho de vida para ele. Ele pode aumentar através de um seguro residencial. Isso está muito fácil e simples da gente já resolver. Tem outros nichos e outros ramos para conseguir fechar mais vendas. Sem dúvida. Então, assim, ele pode plugar outros ramos ali para ele aumentar o ticket médio dele. Perfeito. Mas mais do que isso, nós temos conversado com outras empresas para a gente começar a customizar projeto. Então, tem empresas do ramo financeiro que quer falar, puxa, como que eu plugo aqui, como que eu, no ato de um empréstimo, alguma coisa, como que eu consigo fazer já a venda de um seguro prestamista ou de um seguro garantia. Então, assim, nós estamos já organizando com alguns players que nos procuraram, sabendo aí da nossa licença para ambiente definitivo, para a gente montar projetos. Nós estamos montando projetos individualizados para esses players. Por quê? O nosso modelo white label chama muita atenção desse cliente. Então é o cara que tem ali, de repente, a empresa que ele tem uma financeira e ele fala, puxa, mas eu vou vender o seguro, ao invés de eu vender o seguro de uma seguradora tradicional, eu vou vender um seguro que aparece a minha logomarca. Pô, eu estou valorizando, estou fortalecendo o meu negócio, eu estou gerando valor para o meu negócio, consequentemente o negócio dele lá na frente ele pode vender com um valor de mercado muito maior. Sim. Então, esses projetos específicos, nós já estamos construindo, nós temos 2 projetos já razoavelmente avançados, e nós estamos muito abertos para a gente receber novos players que queiram criar um projeto específico, respeitando a logo dele, respeitando a marca dele, e criando um ambiente muito fácil para que ele consiga fazer a emissão de seguro, mas mais do que isso, o que a gente quer criar é valor para essa marca, então criar um ROI que seja um retorno sobre investimento muito fácil dele medir e, consequentemente, que ele tenha vida longa aí no mercado. Perfeito. Marcos, muito obrigado por esse bate-papo aqui, esclarecer essas dúvidas que a gente tem e sucesso para vocês aí. Guzmão, eu que agradeço e acho que em nome da Split Risk é sempre um prazer falar com você. Acho que você está levando informação para o mercado. Acho que nesse momento isso é fundamental. Então eu quero te dar os parabéns aqui. Obrigado. Nos colocar à disposição, não só eu, mas todo o time Split. Pô, você já esteve lá, nos visitou, a nossa cozinha está aberta. Pode perguntar para todo mundo lá, você vai ser sempre bem-vindo e para a gente é sempre um prazer falar com você. Viu? Perfeito, muito obrigado mais uma vez pela presença e por todas as informações que a gente esclareceu aqui. Muito obrigado. Um abraço. E conversei também com Rudy Menezelo, diretor comercial, e fiz algumas perguntas para maior esclarecimento. Acompanhe a seguir. Estou aqui com o diretor comercial da Split Risk, Rudy Menezelo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, já vou começar te perguntando sobre como que esse modelo de negócio funciona para as associações de proteção veicular hoje. A gente criou um modelo pensado no que é mais importante hoje para as associações, né? Acho que são algumas barreiras que a gente vem eliminando ao longo do projeto. Acho que a primeira delas é dar uma legalidade jurídica para que ela venha para esse novo momento do mercado com um amparo legal para poder operar. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dar às associações a possibilidade de trabalhar com um produto que tenha um alto valor agregado, que é um produto de seguro com uma apólice. Sim. Né? E aí o terceiro, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes e os mais requisitados do momento que a gente está vivendo, que é a autonomia da operação. É você preservar o que você vem construindo ao longo dos anos e conseguir, de fato, controlar o seu negócio. Então, acho que esses 3 combinados é o que a gente tenta entregar de maior valor para as associações. Entendi. E como que vocês medem hoje o sucesso da Split Risk?
Acho que o sucesso da Split Risk acaba sendo o sucesso dos parceiros, né, dos próprios MDAs que a gente tem de distribuição. Se nesses 3 pontos que eu falei eu conseguir contribuir para o crescimento da carteira do MDA, para a rentabilidade do MDA, para uma maior eficiência operacional, para nós é o sucesso. Sim. Claro que a combinação dos parceiros que a gente tem hoje geram um sucesso combinado da Split Risk também. Então acho que esse é o caminho que a gente olha. Certo. Queria que você falasse um pouquinho qual que é o diferencial que vocês têm hoje diante desse mercado. O diferencial é que a gente acabou se especializando no modelo de negócio para as associações, porque alguns dos fundadores da Split Risk também atuaram nesse mercado, então a gente entende muito como é o dia a dia de uma operação de uma associação, e acho que o mais importante é trazer ao parceiro, né, à associação, uma robustez financeira por trás da Split Risk, que é o respaldo regulatório que eu tenho do órgão da SUSEP, no caso, que é toda a eficiência que eu tenho operacional, todo o aparato regulatório que eu tenho, a solidez financeira, trabalhar com uma licença definitiva agora em ambiente de S3, tudo isso, né, uma soma desses fatores, eu acho que dá um pouco mais de segurança para o MDA lá na ponta, né? Então, Perfeito. O nosso diferencial é tentar não ser a estrela. Quem é a estrela aqui é o MDA, quem aparece é o MDA, o que a gente faz é dar toda a infraestrutura para ele trabalhar. Perfeito. Você falou sobre o MDA. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa questão do MDA e qual que é o maior gargalo dentro desse perfil. Eu acho que o maior gargalo do processo do MDA hoje é continuar cuidando do risco, né, que é algo que ele já vem fazendo enquanto associação e agora nesse modelo de negócios, e adequar a sua operação minimamente ao que exige dentro da legislação. A gente sabe que o modelo de negócio de seguros ele tem algumas particularidades, essa adaptação ela é mínima, mas existe. Eu acho que é importante que você tenha praticamente um aculturamento, né, uma nova virada de chave ali no seu modelo de negócio, porque agora você faz parte de um mercado de seguros, apesar de trazer todo o seu conhecimento do mercado de associação, você atua dentro do ambiente de seguros. Então, esse é o maior desafio, é você fazer uma mudança cultural para poder ingressar nesse novo mercado. No dia a dia, muda muita pouca coisa. Certo, mas nesse modelo de mercado, como que as associações conseguem ser sustentáveis? Elas conseguem porque a gente consegue criar ali uma engenharia financeira dentro dessa estrutura do MDA, que permite a ele controlar todas as margens com que ele trabalha, então a eficiência operacional depende muito da qualidade das entregas. Perfeito. É claro que uma associação que não tem eficiência operacional, no modelo que ela está, não terá sucesso no modelo MDA. Mas para aquelas associações que já têm uma estrutura constituída, que já tem uma certa eficiência operacional, ela faz o que ela já vem fazendo ao longo dos anos dentro do modelo de MDA. Rude, para a gente finalizar, me fala qual que é o impacto desse modelo nas associações perante o mercado todo. Tá. É uma boa pergunta, Gusmão, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que todo mercado tem que se adequar, né? Em poucos meses é muito provável que todo mundo que quiser ou que tiver interesse de preservar o que vem construindo ou quiser ficar no mercado vai ter que de alguma forma repassar esse custo, seja através de uma operação como um administrador ou dentro de um administrador ou como MDA, vai acontecer um custo, seja tributário ou operacional. Então esse custo vai ser repassado para o associado. O que a gente enxerga o que eu trago hoje para o MDA é um impacto financeiro muito menor do que a gente vem ouvindo, pelo menos as outras possibilidades de mercado. Então fica ali algo na casa de 10% a 15%, que eu acho que enquadra bem para entregar um produto de ótimo valor, de dar essa segurança jurídica, e acho que o mais importante é que com a autonomia que o MDA tem nesse modelo de negócio, ele consegue absorver esse impacto, reduzindo alguns custos operacionais de outras frentes e impactando menos ainda o associado lá na ponta. Perfeito. Queria te fazer uma pergunta também, vou fazer mais uma pergunta que eu acho que é do comercial. Eu queria te fazer uma pergunta, Ruth, sobre a questão comercial. A gente sabe que as associações, elas têm os consultores. Como que isso impacta, sendo que é uma mudança para um seguro, sendo que o corretor tem que ter a SUSEP, é diferenciado? Como é que impacta isso na questão das vendas? Eu olho sempre pela ótica do valor agregado. Então, se eu tenho um produto melhor para vender, se eu tenho uma marca mais forte, uma solidez financeira para entregar para o meu cliente final, é claro que eu consigo explorar melhor esses valores, né, esses atributos. Então, eu, como comercial, 20, 25 anos já atuando no segmento, eu adoraria ter um produto, né, ótimo para trabalhar para o meu cliente. Então, eu só enxergo com bons olhos, né? Eu acho que
saber tirar de todas dessas possibilidades as melhores ofertas, as melhores condições para o segurado, é o que vai fazer diferença daqui a pouco, né? Como eu falei, a gente está vivendo um momento de transformação do mercado. Todos terão que se adaptar. Então, nada melhor do que ter um produto de maior valor agregado para entregar para o usuário final. Perfeito. Rudy, muito obrigado pela presença e sucesso para vocês aí. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Você assistiu às entrevistas que podem mudar a forma de como você enxerga o futuro do mercado de proteção veicular. Pedro Pires, Marcos Cap e Rudy Menezelo. 3 homens, uma visão e uma missão. Agora vou recapitular o que foi falado nesta conversa. Foram 32 anos, apenas 0,2% de crescimento na penetração de seguros no PIB brasileiro. Enquanto isso, 75% da frota brasileira circula sem proteção. 88% da população economicamente ativa não tem seguro de vida. 92% das residências estão desprotegidas. Isso não é um problema, isso é uma crise silenciosa. O ecossistema abriu, pela primeira vez em décadas, a um caminho legal, claro e operável para todos, seja através do associativismo, seja através do MGA ou de outras soluções. A porta está aberta. A Split Risk cresceu 278% em 12 meses. Ela saiu de 11,6 milhões em prêmios para 43,8 milhões. 21 mil apólices emitidas. A maior insurtech do sandbox da SUSEP. Isso não é marketing, isso são dados. Insures as a service. Você não precisa construir a sua seguradora do zero. Você aluga uma infraestrutura, você opera o seu negócio, você cresce rápido. É como se fosse o Nubank dos seguros. E está funcionando muito bem. Pedro foi claro, conscientização é o maior vilão. Não é a oferta que falta, é educação. O movimento Seguro para Todos não é só um nome, é uma agenda de transformação deste mercado. Isso é o resumo de que você precisa saber sobre este episódio. Mas aqui está o que mais importa. Quando você ouve números impressionantes, quando você ouve uma história de sucesso tão coesa, você tem todo o direito de fazer a próxima pergunta. E agora? Sabe por quê? Porque isso é o mais importante. Você não está aqui para ouvir um discurso de vendas. Você está aqui para entender o mercado. E entender o mercado significa ir além do que foi dito neste episódio. Aqui, na E-Proteção, somos a imprensa. E imprensa significa que não estamos satisfeitos só com os números. Nós queremos entender o contexto. Queremos saber como que esses números traduzem em operação real. O que os especialistas independentes estão dizendo? Onde estão os gaps dessa regulamentação? Como funciona realmente a operação das MGAs e outros modelos? Onde está o risco nessa transformação? E é isso que trazemos para você. Aqui, na série Seguro para Todos, nós não conversamos apenas com os CEOs. Nós fazemos entrevistas com especialistas do mercado, analisamos com profundidade e fazemos perguntas pertinentes. Nós respeitamos o trabalho que eles fizeram. Vimos os números e que são reais. E a visão também é genuína. Mas respeitar não significa blindar de críticas construtivas. Não apenas uma narrativa, mas sim uma informação com profundidade. O mercado de proteção veicular está em um ponto de inflexão. A Split Risk provou que é possível crescer rápido neste novo modelo de negócio. Mas a possibilidade é diferente de certeza. E você merece navegar nessa mudança com os olhos bem abertos. No próximo episódio, teremos especialistas respondendo as perguntas que ficaram em aberto. É o E-Proteção, o maior canal de informação do mercado, trazendo o melhor conteúdo para você tomar as melhores decisões.